Boa noite a todos. Esse é o primeiro evento da nossa pré-sec, que nós fizemos esse ano para conseguir encaixar melhor alguns cursos de maior duração, como o da Excel intermediário. A SEC, para quem não sabe, vai começar no dia 14 de setembro, então fiquem ligados nas nossas redes para mais informações e acompanhem. Hoje é o primeiro dia do curso, que vai seguir nos dias 27 de agosto, 1º e dia 3 de setembro. E quem vai dar o curso é o João Paulo, ou Guarda, como ele é conhecido pelo pessoal da Engenharia Civil da USP aqui de São Carlos, que foi onde ele se formou. Aproveitem o curso. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, como eu já fui previamente apresentado aí pelo pessoal da SEC, primeiramente é um prazer revê-los e estar com vocês novamente. Meu nome é João Paulo Garibas Siqueira, eu tenho 26 anos, sou formado aí em Engenharia Civil, no CAASO, terminei meu curso no ano de 2016, eu engatei um mestrado em Hidráulica e Saneamento, aí na USP também em São Carlos, fiquei mais 2 anos aí, até o final do ano de 2018, e atualmente eu trabalho numa empresa na área de saneamento e hidráulica. Aqui em São Paulo, eu sou coordenador do Departamento Técnico de Engenharia. E desde a minha graduação, eu acabei me envolvendo bastante com a Semana de Engenharia, com a SACivil também, que é a Secretaria Acadêmica do curso. E nesses eventos, nessas entidades, e também na graduação, a gente acaba tendo muito contato com a ferramenta de Excel, que é importantíssima, e foi nessas ocasiões em que eu acabei aprendendo aí algumas coisas de Excel, dei alguns cursos, eu acho que eu dei uns 3 cursos na SEC, em outras semanas de engenharia também, e aí o pessoal me procurou para dar esse treinamento aí para vocês hoje. O nosso enfoque vai ser um pouco mais intermediário, então não vai ser aquele básico, tá? Ele é focado para o pessoal que já mexe no Excel, assim, já se vira, já faz alguma coisinha no Excel, mas quer aprender um pouco mais, quer sair um pouco do rasinho e um pouquinho mais profundo. Claro que vai ter muitas coisas que vocês já devem ter visto aí e tal. Primeira aula, principalmente, vai ser mais nivelamento mesmo. Eu vou passar rapidinho por algumas coisas. E aí, depois, a gente vai vendo algumas coisas mais específicas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É o primeiro curso de Excel que eu dou à distância. Então, eu estou ficando velho também. Eu já não estou mais tão ligado assim nessas coisas de computador. Vamos lá. Como é que eu faço para apresentar aqui? Comissão, consigo apresentar? Ah, agora eu consigo. Então, vamos lá. Pessoal, vocês receberam uma planilha de Excel por e-mail? Boa. Ah, agora que eu vi que tem um chatzinho aqui do lado. Olha só, pessoal, aí que saudade de vocês. Mas vamos lá. Então, peço para que vocês abram a planilha que eu mandei para vocês, que o pessoal da SEC mandou para vocês por e-mail, tá? Essa planilha, se ela abrir em outra aba aqui embaixo, vocês voltem aqui para a planilha 0, tá? Por favor. E aí é o seguinte, essa primeira planilha aqui, nós vamos passar mais as coisas básicas da ferramenta, né? Nós temos aqui em cima várias abas, tem vários tipos de informações para a gente mexer no Excel. Então, arquivo, que é como se fosse qualquer pacote Office assim, né? Para você salvar, imprimir, compartilhar, exportar, etc. Página inicial, que tem as principais ferramentas que você usa. Inserir, para você inserir ferramentas, inserir tabelas, tabela dinâmica, formas, gráficos, entre outros. Layout da página, que é mais para quando você vai imprimir coisa em Excel,
não é muito usado, tá? Fórmulas, aqui nós temos uma caixa com todas as fórmulas que o Excel disponibiliza para a gente. Se a gente quiser saber quais são as fórmulas matemáticas aqui, elas aparecem, as de pesquisa e referência, de texto, da teoria e assim por diante. Dados, para você puxar dados, tanto tratar dados internamente, aqui no ferramenta de dados, no classificar e filtrar, quanto para você puxar dados de fora. Então, obter dados externos, se você tiver um dado web, quiser puxar para cá, um do Access, quiser puxar para cá, você consegue por aqui. Revisão, que é mais a questão de texto, também não é muito usado no Excel. Exibição, se você quiser mudar a maneira como o Excel trabalha. Desenvolvedor não é todo mundo que tem habilitada, mas é só habilitar. Isso aqui é mais avançado, tá? Então, se você quiser escrever fazer uma macro, se você quiser usar programação em Excel, no VBA, é aqui que você vai mexer nisso. Ajuda e ajuda. E Power Pivot também não é todo mundo que tem. Também é uma ferramenta mais avançada de Excel, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a página inicial. Como que o Excel funciona? O Excel, basicamente, ele é uma matriz. Então, ele tem várias colunas e várias linhas. E essa ligação das colunas com as linhas dá o que nós chamamos de célula. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu estou na célula B4. E é assim que eu referencio. Aqui na B4, na B8 e assim por diante. Eu posso escrever nessa célula números. Então, se eu quiser digitar números, ela aceita. Se eu quiser digitar textos, ela aceita qualquer coisa, tá? Deleto, escrevo normal. Eu posso, no caso, se eu quiser ajustar essa fórmula, eu escrevo formatação, tudo na linha A. E ela foi para o lado aqui, passou para a linha B. Se eu quiser ajustar a coluna A para caber tudo que eu escrevi nela, é só vir aqui, até ficar nessa cruzetinha com as duas setas, dar um duplo clique, e ele ajusta automaticamente. Posso aumentar o tamanho das linhas e das colunas também arbitrariamente, só aparecendo aqui e clicando. Eu dou o duplo clique, ele fica aqui normalmente. Também tem a questão de você puxar os valores, né? Então, por exemplo, de sequência, eu coloquei aqui 1, coloquei 2. Quero ir preenchendo até o 100. Não preciso ficar clicando e escrevendo os números aqui. Se eu escrever 2 números sequenciais, 2, por exemplo, selecionar essas duas colunas, vim aqui no canto inferior direito até aparecer essa cruzetinha preta. Clicar, ficar clicado e descer, você está vendo que aqui no canto ele apareceu um 4, um 5, um 6. Eu posso abaixar até, por exemplo, 49 ou 50 e assim por diante. Então, eu faço uma sequência. Não precisa começar do 1. Se eu colocar 4, 5, ele vai continuando a minha sequência. Também pode ser negativo, positivo, de 2 em 2. Isso é indiferente, tá? Quanto à célula, é como no Word aqui também a fonte. Posso mudar a fonte, posso mudar o tamanho, posso colocar negrito, itálico, sublinhado, sem maiores problemas, tá? Isso aí eu acredito que a grande maioria saiba. Passei rapidinho só pincelando para vocês, para dar um nivelamento, tá? Alguns atalhos no Excel. Então, se eu posso tanto, por exemplo, se eu quiser ir na célula E5, eu posso simplesmente clicar nela, ou eu posso ir pelas setinhas do teclado aqui, para baixo, para cima, para um lado e para o outro, sem maiores problemas, tá? Se eu quiser selecionar várias células, o que eu posso fazer? Ou venho com o mouse mesmo, clico aqui e fico clicado, eu selecionei essas 6, por exemplo. Ou então eu venho aqui, eu posso clicar Shift, que é a setinha, para cima aqui no canto esquerdo, e com o teclado.
para cima, com as setinhas para cima, para o lado, para baixo, e você fica selecionando todas essas células, tá? Então, assim, você seleciona mais rapidamente. Um outro atalho muito útil é o Ctrl e a seta. Então, por exemplo, eu estou aqui na célula A1. Se eu clicar em Ctrl e para baixo, eu vou para a última célula, no caso, no sentido para baixo, que está com alguma coisa escrita. Então, por exemplo, eu estou aqui em formatação, e embaixo dessas células tem várias células preenchidas. Eu dou um Ctrl para baixo, ele vai até a última célula preenchida. Se eu der outro Ctrl para baixo, você vê que para baixo não tem nada escrito. Então, ele vai para a última célula em que não tenha nada escrito. Então, por exemplo, eu vou dar Ctrl para baixo, ele vai na minha última linha do Excel, que é a 6.536. 65.536. Se eu, por exemplo, colocar um número 2 aqui, eu venho aqui, quando eu der o Ctrl para baixo, ele vai parar no 2. Por quê? Ele vem de uma sequência de células vazias até encontrar uma preenchida. Então, esse Ctrl ele é bastante útil, também funciona para o lado. Então, fui para a última célula não preenchida. O outro para baixo, para cima. Isso no Ctrl. Se você clicar o Shift, que é o de preencher, e o Ctrl, você vai unir as duas coisas. Então, eu quero selecionar todas essas linhas aqui, até 50. Ctrl Shift para baixo. Selecionei. Agora eu quero selecionar todas as colunas do Excel. Ctrl Shift para o lado direito. Ele foi lá até a última. Se eu quero selecionar todas as linhas, para baixo, foi até 60, né? Para baixo de novo. Agora eu selecionei toda a minha aba do Excel. Tá? Então, essas são as mais usadas. Tem outras informações, tem outros detalhes também. Por exemplo, se eu vier aqui e digitar alguma coisa aqui na K38, por exemplo. Se apertar Ctrl End, ele vai na coluna mais à direita que contém dado e na linha mais abaixo que contenha dado. Esse atalho é o Ctrl End. Então, ele vai como se fosse na última célula com dados, na última linha e na última coluna, tá? Por que ele foi no 60? Porque eu coloquei o 2 aqui. Talvez você não tenha colocado, ele vai em outra célula. Eu posso apagar aqui. Vou apagar aqui. Então, assim eu consigo andar mais rápido no Excel, se eu quiser selecionar coisas mais rápido. Então, eu quero selecionar tudo que eu tenho escrito na planilha. É só dar um Ctrl, Shift, End. Aí ele vai selecionar tudo que eu tenho. Tá? Se eu quiser voltar para a minha a primeira célula que contém dados, aí é Ctrl Home. Aí eu volto lá, no caso, na A1. Entendeu? Temos infinitos atalhos, eu não conheço todos, eu acho que eu não conheço nem metade, porque vira e mexe eu acabo descobrindo vários. Mas esses são os mais importantes e os mais úteis para você conseguir desenvolver suas fórmulas aí e utilizar do software de uma maneira melhor. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar aqui, aí eu ia pedir para Isadora, que falou comigo aqui no WhatsApp, se tiver alguma dúvida que eu tiver que parar, ou se eu estiver fazendo uma coisa errada aqui, se vocês não estiverem me ouvindo, algo do tipo, você me avisa aqui no WhatsApp, que aí eu não preciso... Pode deixar. Vou ficar de olho aqui. Perfeito. Aí eu continuo nessa tela aqui, e vocês... e aí eu olho qualquer dúvida aqui. Então, a planilha 0 é basicamente isso, tá? Todo mundo, vamos ali para a planilha 1 agora. Para a aba 1 aqui, que tem essas informações. Pessoal, eu imagino que em cursos online a gente
seja muito tentado a não ir fazendo junto. Porque você vou só escutar ele falando, tal. Não é uma boa ideia, porque o Excel, como qualquer outro curso, ele de software, né? Você só aprende fazendo. Então, você só vendo você só vendo alguém fazer, vocês não vão aprender, vocês não vão matar as dúvidas. Então, façam junto. E uma outra dica que eu dou é a seguinte: assim que vocês terminarem o curso, ou enquanto vocês estão fazendo, se forcem a usar a ferramenta também. Então, a usar os conhecimentos que vocês fizeram no dia a dia de vocês. Então, a maioria de vocês aí é universitário. Então, a maioria de vocês... Deixa eu ver, a Isadora pediu para eu ligar a câmera para ficar mais interativo, senão vai todo mundo dormir, ela falou aqui. Deixa eu ver como se liga a câmera. Daí. Pronto, vocês estão me vendo agora? Acho que sim. Eu acho que eu liguei. Ah, perfeito. Então, beleza. Pessoal, mas voltando. Usem, então, isso aí nas matérias. Todas as matérias quase vocês podem usar o Excel para tentar automatizar alguma coisa. Alguma tarefa que vocês têm, dá para fazer no Excel. Vai usando, vai pesquisando no Google que não sabe, perguntando para amigos, vai usando, porque só assim que vocês vão assimilar e conseguir aprender mesmo Excel. Se vocês só fizerem o curso agora, e aí depois não usarem o Excel, vai dar 2 meses, vocês vão esquecer das ferramentas que vocês aprenderam, vão esquecer como faz e vai ter, esse tempo de vocês vai ter sido em vão. Tá ok? Mas vamos lá, então. Para essa planilha aqui, todo mundo volta para a planilha 1. Nós temos aqui vários produtos, alguns produtos de instrumentos musicais aqui, algum custo para cada um deles, tá? E aqui em cima uma margem de lucro que varia de estado para estado. E aí eu vou querer preencher aqui essa minha planilha com qual que é o meu lucro em cada estado para cada produto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? O custo aqui, ele está em número geral, né? Que a gente chama, que é só um número puro. Para ficar mais bonitinho, eu vou querer colocar isso em moeda. Como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui, ó, na página inicial, em número, eu tenho o formato número de computabilização. Então, eu seleciono aqui todos os meus custos e coloco aqui no formato. Você está vendo que mudou já, colocou em real. E saxofone e piano ficou esses vários hashtags aqui. Aí vocês ficam, nossa, o que é isso? Deu errado? Não. Quando aparecem esses hashtags aí, quer dizer que a largura da coluna está menor do que o tamanho requerido. Como é que eu conserto isso? Simplesmente vem aqui no canto direito da coluna que está com esse problema e dá um duplo clique. Ele vai ajeitar. Você vê que como aqui tinha um algarismo a mais, ele não estava conseguindo colocar na largura. Vou colocar ele de volta. Posso aumentar na mão também. Se eu der um duplo clique, ele otimiza. Então, já coloquei aqui. O número é o mesmo, é 500, do mesmo jeito aqui no caso, 400. Só que agora aparece nesse formato de moeda. A mesma coisa a margem de lucro. Ele está em formato numeral, formato geral. Eu quero colocar em porcentagem para ficar mais bonitinho. O que eu faço? Seleciono. Aqui em cima em número. Do lado eu tenho o estilo de porcentagem. Então é só clicar aqui e ele mudou para 25%, 10%, 30%. O número continua o mesmo. Então é 0,3, 0,15, 0,1 e 0,25. Só
eu só altero o estilo, como que a gente vai ver esse número. Mas o número é o mesmo, tá? Aí agora vamos lá, eu estou aqui em São Paulo. Qual vai ser a minha margem de lucro por vender o violino em São Paulo? Como é que eu tiro isso? Eu vou colocar uma fórmula. Então, igual, para indicar. Eu vou escrever uma fórmula. Então, eu não vou simplesmente colocar um número aí. Eu vou fazer uma fórmula. Ele é igual ao custo do violino, V5, vezes a porcentagem, a margem de lucro desse violino. Enter. 225. Se eu alterar aqui, ele altera. Se eu alterar aqui em cima, ele também altera para mim. Certo? Só que agora eu quero preencher todas as colunas. Como é que eu faço? Eu vou usar um instrumento que eu acredito que a maioria de vocês já saiba também, então vou explicar bem rapidinho. Se muita gente tiver dúvida, me avisa, que eu volto e faço mais devagar. Mas é questão de travamento de células. Como é que eu faço isso? Eu posso puxar minhas fórmulas que eu escrevi para outras células. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, margem de lucro. Se eu vim aqui no canto direito e puxar para a direita, ele apareceu um número aqui. Se eu apertar F2, ele vai mostrar para mim o que ele está fazendo. O que ele fez? Ele está multiplicando a célula do lado esquerdo pela célula da margem de lucro. O que ele fez? Ele trouxe a minha fórmula, que eu estava em C5, F2 aqui, ó, que era o violino vezes a margem de lucro em São Paulo. Como eu andei uma casa para a direita, ele trouxe tudo para a direita. Então, ele trouxe o custo do violino ali, que era os 900. Ele pegou a célula, ao invés de pegar a B5, ele pegou a C5, uma para a direita. E a margem de lucro, ao invés da C2, ele vai pegar a D2, que é uma para a direita. Só que nesse caso aqui, eu não quero que ele faça isso simplesmente. Eu quero que ele, quando eu for para a direita, ele mova sim a margem de lucro. Então, ao invés de pegar São Paulo, quando eu for para a direita, ele vai pegar Santa Catarina. Isso eu quero. Mas eu não quero que ele mude o violino. Como eu faço isso? Eu dou um F2 aqui. Eu estou pensando aqui na fórmula de B5. Eu clico aqui no meio do B5 e aperto F4. Aí aparecem esses cifrões. O que são esses cifrões? Quer dizer que ele travou a célula, ou seja, ele não vai deixar eu mexer a célula nem para cima nem para baixo quando eu me mover. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou para o lado, opa, desculpa aí. Vou vir para o lado direito. O que ele fez? Vou dar um F2. Ele realmente, a célula vermelha aqui, que é a D2, ele moveu uma para a direita. E a 900, que é o custo do violino, ele não moveu. Por quê? Ela está travada com cifrões. E agora ele fez o cálculo que eu queria. Ele multiplicou os 10%, que é a margem de lucro, pelo preço do violino. Perfeito, então. Mas se eu for para baixo, aqui em São Paulo, ó, aparece um tracinho, na verdade é um 0. Eu vou apertar F2. O que ele fez? Ele não foi para baixo no custo do violino, porque eu travei o custo do violino, só que a margem de lucro ele foi para baixo. Por quê? Porque eu não travei a margem de lucro. Então, se eu for para baixo, ele vai continuar levando as células para baixo. Se eu for para a direita, ele vai continuar levando as células para a direita. Como que eu conserto isso? Vamos voltar aqui na célula C5 do violino, dar um F2. Aqui, eu não tenho um cifrão antes do B e um cifrão antes do 5? O que isso significa? Significa que para a célula B5, que é a célula do violino, eu travei a coluna B e a linha 5. Então, se eu for para a direita, ele não vai mexer a coluna. Se eu for para baixo, ele não vai mexer a linha. Para eu preencher essa minha tabela em específico, eu quero que quando ele vá para a direita, ele não mova.
Eu quero que ele continue no 900 quando eu for puxar para a direita. Só que quando eu for para baixo, eu quero que a célula se mova para B6. Ou seja, eu quero travar a coluna B, mas não quero travar a linha 5. Como eu faço isso? Só venho aqui no meio da B5 novamente, aperto F4, você vê que ficou um cifrão só. Só que esse cifrão ficou só na linha 5. Vou apertar de novo, agora ficou só um cifrão antes do B. O que isso significa? Eu travei a coluna B, mas não travei a linha 5. Para a célula B5 é isso que eu quero. Agora para C2. Em C2, eu quero travar a linha ou a coluna? Pensem um pouquinho aí. É difícil não ter esse feedback de vocês, mas eu acho que vocês devem estar entendendo. Mas eu quero travar aqui, no caso, a linha, né? Eu quero que ela se mantenha em 2. Mas quando eu for para a coluna D, para o outro lado, eu quero que ela se mova. O C2 para D2, para E2 e para F2. Então, eu vou dar um F4, travar tudo. Dar outro F4. Estou travando só a linha 2. Agora, eu dou um Enter. Clico aqui em São Paulo, no violino. Venho aqui no canto inferior direito da célula. Fico clicado. Arrasto até o final. Ele preencheu isso aqui tudo. Mantenho tudo selecionado. Venho aqui de novo e arrasto para a direita. Ajusto as colunas em que deu problema. E eu tenho aqui os custos, ou as margens de lucro, né, para cada estado, para cada um dos instrumentos. Vou selecionar aqui, colocar em formato de contábil, né? E nós temos aqui, então, foi rapidinho para passar para vocês a questão do travamento de células, né? Isso aqui eu acredito que todos saibam, né? Como que eu faço só uma média, mediana e moda. Então, não precisamos nem fazer. E eu vou passar para vocês aqui a questão do PROC-V, que é uma ferramenta muito utilizada aí no Excel, que é a procura vertical, para você procurar elementos em tabelas, tá? Como é que eu faço? O que significa isso? Eu vou entrar com um instrumento, violino, trompete, saxofone, piano e assim por diante, e eu quero que ele retorne para mim o custo desse instrumento. O que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui na célula A22 e vou pedir para vocês escreverem violino. Violino. Mas escreva exatamente como está ali. O PROC-V, ele não diferencia maiúscula e minúscula, tá? Só que é legal escrever exatamente para não ter problema nenhum. Então, escrevam aqui violino. E agora, eu quero que quando eu escreva violino na célula A22, a célula B22 retorne o custo do violino. Ou seja, os R$900. Para isso, eu uso a fórmula que se chama PROC-V. Como é que eu uso fórmulas? Primeiro, dou igual. Aí eu começo a digitar ela, PROC. Já aparece várias aqui. E dentre elas, a PROC-V. Posso terminar de escrever ela e abrir um parênteses, ou simplesmente achar elas aqui, pelas setinhas, e clicar em Tab, que é aquela setinha, uma para a direita e uma para a esquerda. Ele já auto-preenche. O PROC-V, ele aparece com 4 valores. Você pode entrar com 4 valores para ele, que estão aqui, ó. O primeiro deles é o valor procurado, ou seja, o que você está procurando. O segundo valor é a matriz tabela, ou seja, em qual tabela você está procurando. O terceiro valor é o número índice coluna, qual coluna você quer retornar. E o último é o tipo de procura, procurar intervalo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente para que ele serve, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o valor procurado vai ser o quê? Vai ser o que está contido na célula A22, seja lá o que for. Então, A22.
Para eu ir para o segundo valor, ponto e vírgula. Matriz tabela. Aqui é uma informação importante. O PROC-V, ele só aceita... o que você está procurando vai estar na primeira coluna da sua tabela. Então, tem que estar obrigatoriamente na primeira coluna e você vai retornar alguma coisa à direita dessa coluna, tá? Então, nesse caso, qual que é a minha matriz? O que eu tenho que selecionar? Eu tenho que selecionar a coluna do que eu estou procurando, do valor que eu estou procurando, e a coluna do que eu estou retornando. Então, nesse caso, vai ser o quê? Essa é a coluna dos valores que eu vou procurar, né? Que eu posso procurar, que é o nome do produto. E a do lado é a planilha custo, que é a que eu vou retornar. Então, essas duas colunas me bastam para o que eu estou fazendo. Ah, João, posso selecionar tudo assim? Pode, não vai fazer diferença nenhuma. Mas você só vai usar a primeira e a segunda coluna nesse caso. Então, vamos ser mais eficientes. Selecionar aqui. Se você quiser escrever, como é que eu escrevo? Escrevo a primeira célula da minha matriz, no caso, A5. 2 pontos, que indica que eu vou até a última célula da minha matriz, que é B14, certo? Então, essa é a matriz tabela, é a matriz que eu vou procurar. O que eu estou falando para o Excel? Excel, procure o que tem em A22, ou seja, nesse caso, violino, na primeira coluna dessa matriz. Ou seja, aqui. Ele vai procurar. Aí ele, nesse caso, vai achar aqui na primeira linha já. Pô, achei, tá aqui. Aí eu dou um ponto e vírgula para ir para o outro item. O outro é o índice coluna. Ou seja, o Excel foi lá, procurou o valor que está escrito aqui em cima. Agora ele está me perguntando qual coluna que eu vou retornar. A coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, se tivesse, e assim por diante. Nesse caso, como eu quero retornar o custo, eu quero retornar a coluna 2, certo? Então, eu coloco um 2. Ponto e vírgula, procurar intervalo, por enquanto só aceitem o 0, tá? Eu vou explicar para vocês depois o que é esse tipo de procura. No momento, vamos colocar só 0. Eu fecho parênteses e dou um Enter. Retornou aqui para mim um custo de 900 para o violino. Tá correto. Vou alterar aqui o valor para monetário. E aí, se eu pegar o A22 aqui agora e escrever harpa, por exemplo, ele automaticamente vai procurar o valor da harpa para mim. Gaita, ele vai procurar o valor da gaita para mim. E assim por diante. Só que aí eu tenho um problema grave, né? Putz, eu preciso escrever exatamente como está escrito lá em cima. Por exemplo, se eu escrever flautas, ele vai retornar um ND. Ou seja, ele não vai achar, porque não tem escrito flautas aqui. Às vezes o cara escreveu errado e não vai retornar nada. Como que eu mitigo esse problema? Como é que eu diminuo a chance de alguém escrever errado? Eu posso permitir que eles escrevam apenas alguns determinados valores aqui para mim. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a célula A22, tá? Então, ela está selecionada aqui. Eu venho aqui em cima, em dados, tá? A aba dados aqui em cima, ó. Aí eu venho aqui para validação de dados, tá? Aqui em ferramenta de dados, ó, tem validação. Clico aqui na setinha e validação de dados. Aparece essa abinha para mim aqui. O que está me falando isso aqui? Está falando o seguinte, eu estou selecionando a célula A22. Então, ele está se referindo à validação de dados da célula A22. Por default, ele permite qualquer valor. Ou seja, eu posso escrever o que eu quiser naquela célula que ele aceita. O Excel, ele aceita tudo. Eu posso mudar isso. Então, eu clico aqui. Em vez de permitir qualquer valor, eu vou permitir uma lista. Então, se eu quiser aqui, só para deixar... Se eu quiser colocar o número inteiro, ele só vai deixar eu escrever um número inteiro. Se não for um número inteiro, ele não vai deixar eu escrever.
Se colocar decimal, só decimal, data, só data, hora, só hora, texto, só texto, e assim por diante. Eu vou colocar aqui lista. Quando eu coloco lista, ele aparece aqui fonte, ou seja, qual lista que eu vou colocar. Eu clico nessa setinha para cima, aqui, e seleciono a minha lista de instrumentos, tá? Selecionei a minha lista de instrumentos inteira, clico nessa setinha aqui, ó, nessa setinha, apareceu aqui, então, permitir lista, a fonte, está escrito aqui, ó, de A5 a A14, A5 é violino, A14 é acordeão, dou um OK. Fiz isso, apareceu uma setinha aqui do lado, ó. E agora, eu posso escolher o valor, ou o instrumento, né, que eu quero, que está naquela lista, e ele retorna para mim o custo. Assim, deixa a planilha de Excel um pouco mais iterativa, e vocês conseguem mitigar esse problema do cara escrever alguma coisa errada e assim por diante. Então, até o momento, a gente viu alguma coisa de formatação de texto, bem básico, formatação de células, né? Alguns atalhos. Vocês já viram travamento de células, como que eu travo. E vocês viram a principal, uma das ferramentas mais usadas no Excel, que é o PROC-V, e também a montar listas. Então, a gente considera que a pessoa saber isso que a gente passou para vocês agora é o nível básico. Então, isso com as que eu nem passei, né? Essa questão de soma, média, mediana, moda. Você somar coisas no Excel, então 2 mais 1, você fazer esse aqui mais o 75 e assim por diante. Isso a gente considera que é o básico do Excel. Então, dei uma pincelada aí naquilo para dar uma nivelada, para todo mundo saber o que seria o básico, para a gente ir dando passos mais profundos aí para frente. Então, vamos mudar de aba aqui. Da aba 1, da planilha 1, vamos pular direto para a planilha 4. E aqui na planilha 4, nós temos uma lista de nomes. E esses nomes são de, teoricamente, alunos que fizeram uma P1, uma P2, fizeram um trabalho, e eu quero calcular a nota final desses alunos. Como é que vai ser o método de trabalho, como é que calcula a nota final desses alunos? Eu tenho aqui, na célula H1, a nota final, eu escrevi errado, é P1 mais P2, dividido por 2, mais trabalho sobre 10. Ou seja, o trabalho dá uma nota extra, dá um ponto extra na média, até um ponto extra na média, né? Você faz a média do P1 e P2, e divide o trabalho por 10. Então, eu quero calcular a nota final aqui dos meus alunos. Como é que eu faço? Igual, abre parênteses, nota do P1 mais a nota da P2, dividido por 2, mais trabalho sobre 10. Certo? Então, assim, eu consigo calcular a média do Antônio, no caso. Vou dar um Enter. A média dele 4,2, coitado. Aí eu venho aqui, dou um duplo clique. Tenho aqui as notas finais de todos os alunos. Tá? Então, isso é fácil, tranquilo, sem maiores problemas. Agora, temos aqui também um status. Ou seja, eu quero escrever se a pessoa foi aprovada, se a pessoa foi reprovada, ou se a pessoa está de recuperação. Isso em função da nota final dela. Como que é o critério? Como que vai ser o critério? Se o cara tirou menos que 3, 2,9 para baixo, ele está reprovado. Se ele tirou entre 3 e 4,9,
ele está de recuperação. Se ele tirou 5 ou mais, ele está aprovado. Eu quero escrever isso em função da nota final do aluno, certo? Como é que eu faço? Uso uma fórmula lógica, também muito utilizada no Excel, que é a fórmula C. Então, C, dou um tab. Como é que é a fórmula C? Eu coloco um teste lógico, uma verificação, eu vou perguntar alguma coisa para o Excel, e eu vou informar para ele se é verdadeiro o que acontece, e se falso, o que acontece. Então, primeiro eu vou ver só se ele está reprovado ou não. Vamos esquecer aqui, questão de recuperação e aprovado, tá? Vamos ver só se ele está reprovado ou não. Qual vai ser meu teste lógico? Eu vou ver se a nota final do aluno é menor do que 3, certo? Ponto e vírgula. Meu teste lógico é esse. Eu vou olhar, no caso, a célula E2 e vou verificar se ela é menor do que 3 ou não. Se ela for menor do que 3, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Então, abre aspas duplas. Reprovado. Fecha aspas duplas. Ponto e vírgula. Valor ser falso. Ou seja, não, a nota dele não é menor do que 3. Então, ela vai ser maior do que 3, obviamente. O que eu escrevo? Por enquanto, não reprovado. Eu não sei ainda se ele está de recuperação ou não. Dou Enter. No caso aqui, o Antônio está não reprovado. E nós temos aqui o Bernardo reprovado e a Maria reprovada. Certo? Então, a fórmula de Excel, a fórmula lógica C, ela é bem simples. Você faz uma verificação. Se essa verificação for verdadeira, ele informa um valor, retorna um valor. Se for falsa, retorna outro. Como que eu coloco agora a hipótese dele estar reprovado ou aprovado? Eu vou colocar um C dentro do outro. Ou seja, eu vou fazer a verificação se a nota dele é menor do que 3. Se a nota dele for menor do que 3, ele está reprovado com certeza. Então, resolvemos. Se a nota dele não for menor do que 3, ao invés de eu escrever não reprovado aqui, eu vou apagar o não reprovado. Vou escrever outro C e fazer um outro teste lógico, que só vai ser ativado se a nota dele for maior do que 3. Maior ou igual a 3. Ou seja, se essa E2 menor do que 3 for falsa. Então, qual verificação que eu tenho que fazer? Se a nota dele não foi menor do que 3, eu vou verificar se essa mesma nota é menor do que 5. Certo? Se ela for menor do que 5, o que ele está? Ele está de recuperação. Então, recuperação. Agora, se a nota dele não for nem menor do que 3, nem menor do que 5, com certeza ele está aprovado. Está vendo que esse parênteses aqui está vermelho e esse parênteses está vermelho. Isso quer dizer que esse parênteses se refere a este. E esse primeiro parênteses aqui, ele não tem um irmãozinho. Então, preciso abrir e fechar. Fecho o parênteses. Então, aqui está a minha fórmula, que é um C dentro do outro, né? Então, vamos lá. Mais uma vez. Eu vou verificar se a nota dele é menor do que 3. Se for, ele está reprovado. Se não for menor do que 3, eu vou verificar se é menor do que 5. Se for menor do que 5, ele está em recuperação. Se não, ele está aprovado. Vou dar Enter. No caso, o Antônio está de recuperação. Vou dar um duplo clique. E nós temos aqui
o Antônio de recuperação, o Bernardo reprovado, a Carla aprovado, o Diego aprovado, o Henrique aprovado, Maria, e assim por diante. Tá? Agora, vamos supor que eu queira pintar esse fundo dessas células de verde para aprovado, amarelo para recuperação e vermelho para reprovado. Só que eu quero que isso seja feito automático, eu não quero ficar pintando uma por uma. Então, para isso, nós temos uma fórmula que é a formatação condicional, ou seja, a formatação da minha célula vai acontecer em função de alguma informação. O que eu faço? Eu seleciono todas as células primeiro que eu quero aplicar essa formatação condicional. Venho aqui em página inicial, aqui em cima, ó, página inicial. Tem aqui, ó, em estilos, formatação condicional. Aí aqui tem várias formatações condicionais montadas, pré-montadas, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar a nota final, que é essas daqui, e aplicar uma formatação de escala de cor, de verde as mais altas e vermelho as mais baixas, ele já faz para mim aqui, ó, uma escalinha das maiores e menores. Se eu quiser uma barra de dados, ou seja, o 8 ele vai preencher aqui, 1.9 para baixo, ele coloca para mim. A escala de cor de vários jeitos, né? Só vermelhos, azul, vermelho, assim por diante. Conjunto de ícones ele faz também. Então, aqui, direcional, né? As notas baixas ele coloca uma setinha para baixo, as verdes, as notas altas uma setinha para cima, e as notas medianas uma setinha amarela para o lado. Tem farolzinho também, que é muito usado, né? O pessoal gosta bastante. Semáforozinho aqui. O certo, errado e atenção pode ser usado também. Classificação e assim por diante. Tem vários. Então, você pode usar várias regras aqui, vários conjuntos de ícones que eles chamam, né? Que já são os montados. Isso para número. Para o status, eu quero, então, vou selecionar aqui as células de F2 a F10. Vou clicar em formatação condicional e vou colocar uma nova regra. Eu clico e aparece isso aqui. E aqui tem vários tipos de regras, né? Então, todas as células com base em respectivos valores, ou apenas células que contenham, formatar apenas primeiros e últimos valores, tem vários aqui. E eu vou fazer formatar apenas células que contenham, tá? Aí eu vou colocar, então aperta esse segundo aqui, tá? E aqui tem como que eu vou fazer, que regra que eu vou aplicar, tá? Então, formatar apenas células com o valor da célula, eu vou colocar é igual a. E aqui eu vou escrever, eu não lembro se aqui é com aspas duplas ou aspas simples. Eu acho que é aspas duplas. Então, vou abrir aspas duplas, vou escrever, vamos fazer primeiro aprovado, tá? Aprovado, fecha aspas duplas. Ou seja, eu vou verificar se o valor da célula que eu selecionei aqui é igual a aprovado. Se for, o que eu vou fazer? Aqui é a visualização. Eu posso formatar, vou alterar o formato dessa célula em função dessa verificação que eu vou fazer. Então, vamos supor que eu quero que o preenchimento, aqui, ó, a última abinha, eu vou colocar um verde, tá? Um verde clarinho. Dá um OK. Aqui ele aparece a visualização. Então, ele vai alterar o fundo da minha célula para verde claro. Vou clicar em formatar de novo. Se eu quiser mudar a borda, eu posso mudar. Se eu quiser mudar o tamanho da letra,
o estilo, a fonte, eu posso mudar. Se eu quiser mudar o formato, se é normal, número, geral, contábil, data, etc., posso fazer o que eu quiser aqui. Nesse caso, eu vou só alterar o fundo, tá? Eu dou um OK. Deu errado, deve ser aspas simples, aspas duplas. Eu sempre me confundo. Como é que eu faço para verificar, para voltar para o que eu estava fazendo? Vem aqui em formatação condicional, ao invés de nova regra, gerenciar regras. Então, eu venho aqui. Olha só o que ele fez. Eu tenho que colocar um igual aqui. Então, igual, abre aspas duplas, aprovado. Sempre me esqueço disso aqui, tá? Então, faltou um igual aqui para mim, aí ele deu um bug. Agora deve dar certo, tá, pessoal? Então, vou dar um OK, aplicar, e deu certo. Ele pintou as células de verde. Eu vou pedir para vocês, por si só agora, construírem a nova regra, né? Então, vem aqui em nova regra, tá? Construam a nova regra para recuperação, pinta de amarelo, e reprovado, pinta de vermelho, tá? Eu vou abrir ali, se o pessoal quiser fazer alguma perguntinha, alguma coisa, ali no chat, pode fazer, ou até abrir o som também, se alguém quiser. Enquanto isso, os outros vão tentando montar aqui o recuperação e reprovado, tá? Para vocês também fazerem, não ficar só me olhando aqui. Beleza? Aí vocês me avisam aí quando alguém terminar. Fala, terminei ele no grupo, para eu saber se vocês estão fazendo mesmo. E até agora alguém teve alguma dúvida, Isadora? Alguém mandou alguma coisa? O pessoal está tranquilo? Por enquanto, ninguém falou nada, não. Ah, então tá bom. Ou todo mundo entendendo tudo, ou não tem ninguém entendendo nada. Acho que todo mundo entendendo tudo, viu? Explica bem certinho. Tá bom. Se alguém tiver alguma duvidazinha, pode perguntar. Ô, Vivian, você tá aí? Oi, Eduardo, eu tô. E aí? Pra relembrar. Pois é, bom, né? Ó. Pelo menos para não mentir isso no currículo, né? Uma coisa. Tem que botar algum curso aí no currículo, pô. Uma coisa tem que ser verdadeira, porque Vem por aí. É tudo certo. Ai, ai. Alguém conseguiu terminar? Manda lá no grupo, no chat. Terminei, só para eu saber se vocês estão fazendo, se vocês conseguiram. Vou voltar aqui. Posso repetir. Vou fazer eu vou apagar a minha aqui, excluir a regra, e vou fazer de novo, tá? Do zero. Então, estou aqui com o status de recuperação reprovado e aprovado. Quero pintar meu fundo de verde se nessa célula estiver escrito aprovado. Então, venho aqui, seleciono as células que eu quero aplicar essa formatação, venho aqui em página inicial, tenho aqui embaixo estilos, formatação condicional, eu vou criar uma nova regra. Então, venho aqui em nova regra. Aperta aqui, ó, tem várias maneiras de você fazer alguma verificação. Eu vou vir nessa segunda aqui, que é formatar células que contenham determinado valor. Clico aqui, aí edite descrição da regra, ou seja, como que vai ser essa regra que eu vou aplicar. Formatar apenas células com, aí vai, valor da célula, vou mudar aqui para é igual a, então, o valor da célula é igual a quê? Eu vou colocar um igual, abre aspas duplas, eu vou escrever aprovado. Muita atenção, pessoal, porque você tem que escrever exatamente da mesma maneira que você escreveu lá na fórmula. Então, se você colocou aprovado com a letra maiúscula, aqui vai com a letra maiúscula. Se foi tudo minúsculo, tudo minúsculo. Tudo maiúsculo, tudo maiúsculo. E assim por diante. Tem que ser exatamente igual, tá?
Então, abre aspas duplas, aprovado, fecha aspas duplas. E essa é a fórmula. Agora eu preciso mudar a formatação, ou seja, eu preciso falar para o Excel o que eu quero que ele faça quando ele encontrar um valor da célula igual a aprovado. Então, vem aqui em formatar. Tem a fonte, posso mudar a borda, posso mudar o número. No caso, eu vou mudar o preenchimento. Então, vou mudar o preenchimento, que é o fundo da célula, para um verdinho claro. Dou um OK. Outro OK. E temos feito aqui. Beleza? Beleza. Eu vou fazer aqui... Novamente, eu vou fazer rapidinho agora aqui o reprovado e o recuperação. E aí eu ia ver com o Paulo Leme se ele conseguiu fazer, se ele entendeu certinho. Vou fazendo aqui enquanto isso. Então, nova regra. O valor da célula é igual a recuperação. Aí, nesse caso de recuperação, vou pintar a borda desse laranja aqui, que não é amarelo. Esse amarelo. Tá? Formatação condicional, uma outra regra. Células que é igual a reprovado. E o fundo vai ser esse vermelho. E aí, se eu alterar, por exemplo, vamos ver aqui, coitado, vamos botar 4 aí. Eu consigo alterar a partir da nota das pessoas. Se o cara está aprovado, reprovado, de recuperação, e altero também o fundo da cor. Certo? Tirar um, ele reprova. Vamos aprovar todo mundo. E assim por diante. Entenderam? Deixa eu ver se eu... Beleza. Certo. A Gabriela Gouveia está perguntando aqui. Boa noite. É possível editar o intervalo para adicionar os ícones já existentes da formatação condicional? O Excel já me dá setinhas de forma automática, sem indicar o que está considerando. O Excel ele faz o seguinte. Então, nessa formatação condicional aqui, né, que é a que ele já montou, ele meio que divide. Então, ele pega o maior valor, no caso aqui 8.9, o menor valor, no caso 1.9, divide em 3 partes iguais e coloca. Se eu posso fazer, eu acredito que se eu colocar em mais regras aqui, olha só, eu consigo alterar. Então, ó, o estilo do ícone está aqui, e aqui eu faço, ó, verde, quando for maior ou igual, no caso aqui, porcentagem, ó, ele fez 67%, ou seja, o primeiro terço. Inferior ao último terço, vermelho, e entre os dois, amarelo. Então, eu posso mudar, por exemplo, se eu quiser um número, eu posso mudar para o número. Então, quando for maior ou igual a 5, vai ser verde. E o número, quando for menor ou igual a 3, vai ser amarelo. E menor do que 3, vermelho. Aí eu dou um OK. E ele monta da maneira que a gente quis. Beleza? Era essa a sua dúvida? Eu acho que deve ser isso aí mesmo. Então, como é que eu faço isso aqui? É só vir aqui em formatação condicional. Tenho aqui várias regras, né? Tem também aqui, ó, os 10 primeiros itens, os primeiros 10%. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Abaixo da média, acima da média, 10%. Posso fazer o que eu quiser. E aí, se eu vir em mais regras, aqui embaixo,
eu consigo mexer nelas sem maiores problemas. Beleza? Ah, fechou. Então, é isso aí. Então, nessa aba, nós vimos o uso da fórmula C, que é a lógica, né? Fórmula lógica C, que é a mais usada aí. E também formatação condicional. Como é que eu faço para formatar condicionalmente esses valores? Vamos para a planilha 5. A planilha 5, e eu acho que eu vou deixá-la... Vou fazer hoje, que eu acho que eu vou encerrar com ela hoje. E aí, nas próximas semanas, a gente encerra com outras coisas. É uma planilha similar, só que é daqueles professores da USP chatos, que saem... Bem que não é chato, não, que ele deu 2 subs. Mas é aquelas trabalhos infinitos, que tem a forma, se eu calcular uma média infinita. Então, como é que é? Você tem a P1 e a P2, você tem a sub da P1 e a sub da P2, e a média das provas. Como que eu vou fazer a média das provas? Essas 2 subs aqui são subs do bem. O que é sub do bem? Você pode fazer a sub da P1, e aí você vai pegar a maior nota entre a sub da P1 e a P1 para usar como nota de P1. E a mesma coisa para P2. Vou pegar a maior nota entre a sub da P2 e a P2 para calcular a média da prova. Eu tenho um trabalho também, foi dadas as notas aqui, e aí eu calculo um alfa. Como que esse alfa é calculado? Se a média de prova for menor do que 5, o alfa é igual a 1. Se a média de prova for maior do que 5 e o trabalho for menor do que 5, o alfa é 0,8. E se os dois forem maior do que 5, o alfa é isso aqui. Eu vou ganhar uma notinha a mais, mas apenas se eu tirei mais do que 5 em notas de média de prova e média de trabalho. Beleza? Então, vamos por parte. Vamos primeiro colocar aleatoriamente aqui notas de sub da P1 e sub da P2 para todo mundo. Só para facilitar, pelo menos para o Antônio aí, vai? Vamos supor que ele tirou 5 na P1 e 8 na sub da P2. Agora eu quero calcular a média de provas dele. Mas tem as subs. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar a maior nota entre a P1 e a sub da P1, somar com a maior nota entre a P2 e a sub da P2 e dividir por 2 ou fazer a média disso. Tanto faz. Como é que eu faço isso? Vou abrir parênteses, por quê? Eu vou abrir parênteses, pegar a nota da P1, somar com a nota da P2, fechar o parênteses e dividir por 2. Então, abri parênteses. Só que, para eu pegar essa nota da P1, eu preciso pegar o valor máximo entre P1 e sub de P1, certo? Para isso, tem uma fórmula que se chama máximo. Tem que colocar o acento, tá? M, acento A, máximo. Dá um tab. Entre P1, ponto e vírgula, sub da P1. Ou seja, ele vai pegar o maior dos dois valores. Mais o máximo da P2, ponto e vírgula, sub da P2. Fecha o parênteses, que eu estava falando para vocês no começo. Divide por 2. Então, vamos lá. Ele pegou o máximo entre B2 e D2, no caso é 5. Somou com o máximo entre C2 e E2, no caso é 8. 5 mais 8, 13, dividido por 2, 6,5. Se eu não quiser dividir por 2, quiser usar a média, eu posso? Eu posso. Vou apagar aqui, vir aqui no começo e escrever média. Já está os parênteses bonitinho. Eita, deu errado. Ah, tá, certo. Porque aí eu não posso colocar o mais. Eu tenho que colocar um ponto e vírgula para ele entender que ele vai fazer a média entre o máximo da P1 e o máximo da P2. Dou Enter, 6,5. Então, essa é uma outra forma. Uma outra forma de você calcular a média também, usando média, ao invés de dividir por 2, tá?
Aí vocês me falam, tem a fórmula máximo e tem a fórmula também que se chama maior. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, o máximo, ele pega o valor mais alto. Ponto final. É isso. Então, ele é mais simples, ele é mais direto. A fórmula maior, ele pega o enésimo maior valor. Ou seja, eu vou pedir para ele, se eu quiser pegar o maior valor, eu vou colocar ela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, por exemplo, quando eu tenho dois valores, isso não interessa muito para mim, mas quando eu tenho mais, por exemplo. Então, eu quero calcular o maior valor da P1, que todo mundo tirou. Eu vou escrever a fórmula maior aqui, tá? Vou dar um tab. Ele pede para mim a matriz, ou seja, quais dados? Esses daqui. Só que ele pede mais um valor, então ponto e vírgula. Ele pede o valor K, ou seja, ele vai ordenar do maior para o menor e vai me perguntar, você quer o maior de todos? Então é 1. Então, maior valor da P1, 8. Você quer o segundo maior? Então, ao invés de 1, 2. É 8, tem 2 8. Tem 3 8. Todo mundo tira 8. 8. Você quer o quarto maior? O quarto maior é o 7. Então, o maior, ele deixa você andar por isso aí, colocar o maior, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. O máximo, não. O máximo é o máximo e pronto, acabou. Então, vou vir aqui, máximo, ele só pede isso. Na matriz, 8, ponto final. Não consigo pegar o segundo. E a mesma coisa entre menor e mínimo, tá? O mínimo é o menor valor, pronto, acabou. E a fórmula menor, eu consigo pegar o menor, segundo menor, terceiro menor, quarto menor, e assim por diante. Beleza? Então, só aqui calculamos as médias da prova. Vou arrastar para baixo. Posso ir colocando alguns valores aqui, aleatórios. Só para completar. E tem as médias da prova. Considerando a P1 e a sub da P1. Tá? O alfa agora, como é que vai ser o alfa? Olha aqui nesse ladinho aqui, ó, que eu passei para vocês. Primeira verificação, vou verificar se a média de prova é menor do que 5. Se a média de prova é menor do que 5, o alfa é igual a 1 e eu não vou mexer, o trabalho não vai servir para nada para mim. Então, a nota final vai ser o alfa vezes a média. Então, o alfa aqui, primeira verificação. Se o trabalho, a média de prova, no caso F2, for menor do que 5, ponto e vírgula. Se for, o alfa é igual a 1. Ponto e vírgula de novo. Aí, se não for, ou seja, se isso for falso, com certeza a média de prova é maior ou igual a 5. E aí, sendo a média da prova maior ou igual a 5, eu vou verificar a nota do trabalho. Se a nota do trabalho for menor do que 5, ou seja, G2, que é a nota do trabalho, menor do que 5, opa, faltou um C aqui. Se a nota do trabalho for menor do que 5, ponto e vírgula, se for isso, quanto que vale meu alfa? 0,8. Se não for isso, então, com certeza, nesse caso, a minha média de prova vai ser maior do que 5, porque eu já passei pelo primeiro C. E aí, com certeza, a nota do trabalho vai ser maior do que 0,5. Então, eu vou usar essa última fórmula aqui, que o meu alfa vai ser 0,8 mais a nota do trabalho dividido por 25. Dois parênteses, porque o parênteses vermelho, que é o primeiro, se refere ao primeiro C, o parênteses preto, que é o segundo, se refere ao C aqui do canto. Esse aqui. Beleza? Essas fórmulas Cs, elas são bastante confusas aí, sim, mas tem que tentar desenhar isso na cabeça, fazer as verificações e montando.
Guarda, tem uma dúvida aqui no chat. O Lucas está perguntando se existe alguma fórmula que preenche uma tabela com números aleatórios automaticamente. Existe. Vou passar para vocês. Então, é o seguinte. Só vou descer aqui. Então, tenho todos os alfas aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho aqui... Eu tenho o aleatório, né? Uma forma chama aleatório. Que o aleatório entre pode ser melhor, né? Que ele vai colocar, por exemplo, eu quero um número aleatório entre 0, inferior, e 1, 10. Só que tem um problema. Ele vai sendo alterado toda hora. Então, ele não se mantém com cada vez que eu altero alguma coisa no Excel, aqui, ó, ele vai recalculando. Então, se você quiser um aleatório, você pode gerar os aleatórios, copia e cola como valores. Pronto. Aí ele ficou bonitinho como valor. Mas tem essa fórmula dos aleatórios. Mais para frente no nosso curso, a gente vai ver como é que se monta um histograma. E aí também dá para você gerar infinitos números aleatórios de uma outra maneira que é mais em análise de dados, tá? Aí eu vou deixar para a gente passar lá. Na hora que eu não ia nem comentar, é só comentar, mas como você perguntou, a gente dá uma olhadinha mais a fundo nisso aí. Beleza? Mas, para gerar só aleatório, tem duas formas. A aleatório, ela retorna um aleatório entre 0 e 1, tá? E o aleatório entre, você pode definir o menor, o valor inferior, o valor superior, e ele calcula para você. Beleza? Bom, retornando aqui. Nós temos, então, o alfa calculado, nesse monte de Cs aí. Monte não, 2, né? Mas, como eu estava dizendo, o C ele é uma forma um pouquinho chata de trabalhar, mas você tenta desenhar isso como se fosse uma árvore de decisão, para você ver quantos Cs você precisa e qual a melhor ordem de você montar isso, tá? Então, por exemplo, aqui para mim, vale mais a pena eu verificar primeiro a média de provas, porque se ela for menor que 5, eu já tenho uma resposta de alfa igual a 1, do que eu primeiro testar o trabalho. Se eu testasse o trabalho primeiro, eu não ia ter resposta nenhuma. Eu ia falar, beleza, o trabalho é maior que 5. Qual o valor que eu coloco? Ainda depende. Depende se a média de provas é maior ou menor do que 5. Então, ia ficar mais confuso, tá? Mas isso aí vocês vão pegando conforme vocês forem fazendo, vai dar uma rachadinha. Vocês também têm linguagem de programação. Vocês devem ter rachado nisso daí em Python também. E a nota final vai ser o alfa vezes a média de prova. No caso, o cara tirou 7,02. E a nota final é essa aqui. Eu vou pedir para vocês, faltam 2 minutos, mas eu vou pedir para vocês, quem quiser, fazer o status aqui por vocês. E aí eu vou lá no chat também, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá? Pode ir mandando lá. E eu ia pedir para vocês fazerem por si só essa questão do C do status, de reprovado, aprovado e recuperação. E quem quiser também depois a formatação condicional para deixar verde, vermelho e amarelo, para a gente finalizar nosso primeiro dia de curso aí. Beleza? Então, vou dar uns minutinhos aí. Deixa eu ver. Nesse caso, também está considerando a nota ser igual a 5? Como falou? Tá. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui, menor do que 5. Então, ou seja, se ele for 5, ainda é falso. Se eu quiser que 5 seja verdadeiro, nesse caso aqui, é só colocar um igual na frente. Então, menor ou igual a 5. Então, se eu quisesse que aqui fosse menor
ou igual, assim, menor. Coloco igual. Aí ele considera o 5 como verdadeiro. Se eu não colocar, 5 é falso, 0.4999999 é verdadeiro. Beleza? Beleza. Eita. Aqui. Eu vou fazendo aqui rapidamente, mas tentem fazer por si só, tá? Então vão fazendo, me avisem aí se conseguiu ou se travou em algum lugar. E aí, por hoje, nós vimos isso, tá? Nas próximas semanas aqui, a gente vai dar uma revisãozinha em PROC-V, vai vir a função CErro, tá? Vamos usar a PROC-V aproximada, que a gente sempre usa o PROC-V igual a 0 no final. E ninguém sabe quase por que é sempre igual a 0 e não igual a 1. Tem alguns casos que faz sentido ser igual a 1. A gente vai ver isso, tá? Mesma coisa. Vamos ver a questão de localização. Então, não só o PROC-V, mas mais avançados, que é as funções índice, corresp. Vamos ver isso aqui. Vou usar para fazer um PROC-V 2D, vamos assim dizer. Vamos trabalhar com data e hora. Então, ver como é que funciona hora no Excel, como é que o Excel entende que é uma data, como trabalhar com ela. Função texto também, como é que eu trabalho uma data como texto ou como número, como é que eu faço essa transação aí. Essas fórmulas aqui. Vamos ver a questão também de dia de trabalho, algo mais voltado para o pessoal de fazer conta de dia útil, feriado, essas coisas, no Excel também. Vamos ver rapidinho algo de gráfico, mas geralmente o pessoal já sabe trabalhar muito com gráfico, então não tem tanto problema. Trabalhar com tabela dinâmica, então trabalhar com alguns dados aí, para ensinar o pessoal a manusear esses dados, construir tabela dinâmica, gráficos dinâmicos, e assim por diante. E também aqui trabalhar com histograma, né? Então, fazer o histograma, que aí a gente vai ver também essa questão do número aleatório, como é que eu construo esses gráficos de dados, né? Como é que eu trabalho dados no Excel. Excel era a melhor ferramenta de trabalho de dados, ela tem ficado para trás para o Power BI, mas ainda é largamente a mais utilizada, por conhecimento. Em alguns anos aí o Power vai passar nessa questão de análise de dados, mas o Excel vai continuar reinando aí nessa questão de estrutura, de cálculos e assim por diante, que é mais a cara dele mesmo. O Power BI é mais só para apresentar o dado. Aqui, questão financeira também, então, fórmula de pagamento, valor presente líquido, e assim por diante. Vamos ver um pouquinho também, TIR, essas coisas, esses cálculos no Excel. É basicamente isso. Aí a gente vai vendo, se a turma for rendendo bem, se o pessoal for fazendo as coisas mais rápido, a gente pode até incluir mais itens, que eu acho legal também, se vocês quiserem mandar sugestões de item para a gente aqui, o pessoal da SEC também, que vocês têm curiosidade. Se der tempo, a gente pode ir montando o treinamento e passando aí para vocês. Beleza? Mas é isso aí, acho que o pessoal fez. Alguns aí fizeram, já falaram que fizeram. Por mim, o curso está dado. Eu vou colocar para vocês, aqui no box, do e-mail. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, pode mandar. Se quiser me procurar no Facebook também, Instagram, LinkedIn, podem me adicionar lá, podem mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida em específico e tal, assim que eu puder, eu ajudo vocês lá, beleza? Então, por mim, o curso está dado hoje. A gente volta na quinta-feira, mesmo horário, 7h30.
E é isso aí. Isadora, se quiser falar alguma coisinha. Acho que é isso que você falou. Então, quinta-feira tem o próximo dia do curso, no mesmo horário, usando a mesma tabela. Então, é isso, gente. Obrigada por hoje. E obrigada também, João. Eu que agradeço. Até quinta, pessoal. Tchau.